Muito bom dia a todos, feliz sábado, mais um sábado, mais uma lição de escola sabatina. Vamos recapitular a 12ª lição deste trimestre em que estamos a estudar o amor, a justiça e a justiça de Deus. E esta semana vamos continuar a falar sobre amor e justiça, tal como nas semanas anteriores. Antes de começarmos a nossa lição, que vou passar com o meu querido Manuel Cordeiro, vamos pedir a bênção do Senhor para que possa ser também esta lição uma bênção para cada um de nós. Vamos então inclinar os nossos rostos e vamos orar ao Senhor. Ó querido e bondoso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia de sábado, por mais esta oportunidade que Tu nos concedes de abrir a Tua Palavra e aprender sobre aquilo que Tu nos deixaste escrito para nosso conhecimento e para que possamos conhecer-te cada vez melhor e para que possamos um dia também passar todas estas lições maravilhosas para aqueles que nos rodeiam, Senhor. Amém. Peço-te uma bênção especial para que aquilo que hoje aqui eu e o Manuel Cordeiro vamos falar sobre a recapitular esta lição da Escola Sabatina, possa ser dirigido por Teu Santo Espírito e para que todos aqueles que nos ouvem lá em casa possam realmente tirar dúvidas que possam ainda existir quanto a este tema que tem a ver com o amor e com a justiça de Deus. Abençoa-nos e dá-nos uma boa Escola Sabatina. É o que eu te peço e agradeço humildemente no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sim, Senhor, amor e justiça, os dois maiores mandamentos. Maravilha, porque aquilo que nós temos vindo a aprender sobre o amor de Deus e sobre a justiça não se esgota. É interessante que já estamos a falar algumas lições sobre este tema e a verdade é que não se esgota tão amplo, tão profundo, tão grande, é mesmo tão profundo que ele é. E o nosso verso áureo diz-nos agora, esta semana, o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E é verdade. É bem verdade. Se amamos a Deus de todo o coração, devemos amar também os seus filhos. Quem são os seus filhos? Somos nós. Devemos amar-nos uns aos outros. E lá está. Por isso é que aqui diz, se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, que eu conheço, como é que eu vou amar a Deus que não vejo? É qualquer coisa de fantástico, porque nós temos aqui na lição de sábado amor e justiça, os dois maiores mandamentos, e temos na lição de domingo os dois maiores mandamentos, que são o amor e o amor. O que quer dizer, isto é uma ilação minha, não é nada bíblico nem profético, atenção, que efetivamente os dois mandamentos, quando nós estamos a falar amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo, é o amor para com Deus e se esse existir, haverá justiça para com o próximo. Exatamente. E esta foi uma ilação, e aqui a lição da lição de sábado, aquilo que eu gostaria mais de destacar é que se efetivamente conseguirmos amar a Deus, conseguimos amar-nos uns aos outros. Se isso não acontecer, não acontece. É verdade. Se não houver amor, não há justiça. E é impossível haver justiça sem amor, não funciona. E é por isso que temos a recomendação no comentário, que os servos de Cristo não devem agir segundo ditames naturais do coração. Precisam de íntima comunhão com Deus, a fim de, sob provocação, o próprio eu não apareça e desejo uma torrente de palavras impróprias, palavras que não são como o orvalho ou como a chuva suave que refrigera as plantas ressequidas. Exatamente. E este é o aspecto que é absolutamente fundamental. E quando eu estava a começar a estudar esta lição, eu estava a pensar precisamente nisto. Às vezes nós temos a tendência de dizer o que há de novo nesta lição, que a gente ainda não tenha estudado. E o novo é precisamente isto, é que a cada ano que passa que nós voltamos a olhar para esta temática, ou perceber que não posso ser eu a agir com toda a minha efusividade e ímpeto, mas permitir que o amor de Deus no meu coração possa transformar e, se calhar, algumas pessoas podem dizer, bem, isso é maturidade. Seja, também é uma maturidade que a gente só consegue com Deus a trabalhar na nossa vida, porque senão continuamos os eternos adolescentes. Por isso é que Ellen White diz no comentário que se amarmos a Deus todo o coração,
temos também de amar os seus filhos. E este amor é o Espírito de Deus. Sim. É o Espírito de Deus. Isto é extraordinário. E diz aqui uma coisa extraordinária. E nós, é aquilo que tu dizes, estamos sempre a aprender. Voltamos aos mesmos temas, mas cada vez que voltamos aos mesmos temas, vão-se abrindo outras luzes, outra luz que nos faz ver um pouco mais além. E é interessante que aqui diz que se nós amamos a Deus, também amaremos a justiça. E depois diz assim, quando outros são afligidos pela pobreza, pela opressão, tem a ver com a justiça, com a opressão ou por qualquer tipo de injustiça, devemos ficar preocupados. Ou seja, a indiferença não pode ser um apanágio nosso. Se amamos, não podemos ficar indiferentes. E diz que, quando outros são oprimidos, não devemos fazer vista grossa. E nós sabemos que muitas vezes fazemos como aqueles que passaram ao lado do desgraçado que estava ferido na beira da estrada, olharam para o lado para não ter que ver, fizeram vista grossa. E isso não está de acordo com este amor, nem com esta justiça de que nos fala esta lição. Portanto, devemos perguntar-nos individualmente e como grupo, porque somos adventistas, somos um grupo de pessoas que, corporativamente, temos que pensar o que é que nós podemos fazer. E muitas das vezes, e se me permitires, ainda que isto não esteja na lição, Jesus fala de uma parábola que não era tão parábola quanto assim. Tinha acontecido bem real e um dos intervenientes, pelo menos, nós sabemos que estava ali e ficou envergonhado quando Jesus conta esta história. Por isso, é uma parábola sem o ser. E às vezes nós não temos que ter atitudes tão arrojadas assim como este samaritano. Muitas das vezes um sorriso, um apoio, um abraço, o estar ali, o acompanhar, o ouvir também, o saber ouvir, muitas das vezes é o suficiente para poder fazer a diferença, e isso aconteceu-me ainda esta semana. Com os horários da escola, todos a saírem nos vários cursos, tinha uma colega que já estava a ficar desesperada porque tinha em 3 níveis académicos diferentes aulas à mesma hora. E ela estava a dizer, fazer uma troca, mas eu tenho que fazer 2 para isto acontecer. E estava tão desesperada que ela já não estava a ver a solução. E eu disse, olha, calma, senta-te aqui, deixa-me olhar para isso. Quais são as opções? Quais são os cursos? Quem são as pessoas? E ela, passado um bocado, já vinha eu a caminho de casa e recebi o que agora está na moda, um áudio que possibilitou-me não ter que olhar para o telefone, mas colocar e ouvir no sistema do carro. E ela estava feliz pela atenção que lhe foi dispensada e o apoio. E eu, perdido nos meus pensamentos, que já ia a pensar o que é que ia fazer quando chegava a casa, eu pensei, mas o que é que eu fiz assim de tão importante? Para mim não me fez diferença nenhuma, nem me tirou o sentido daquilo que eu estava a fazer. Mas para ela, que ela não estava a encontrar uma solução, fez toda a diferença. E é por isso que eu digo, nós, quando chegarmos à parte de quinta-feira em que temos lá quem é o meu próximo é quem está ao meu lado e é quem eu tenho ferramentas que podem ajudar naquela situação. Quer o sacerdote, o levita ou o samaritano tinham possibilidade de ter prestado auxílio. Todos eles. Mas só um o fez. E a questão que acontece, e se me permitires, acaba por já puxar um bocadinho para a lição seguinte, que é assim, eu ia dizer que é mais fácil, mas para algumas pessoas poderá ser mais fácil o primeiro grande mandamento, ou para outras poderá ser mais fácil o segundo grande mandamento, e nunca os dois. Mas se para uns é mais fácil ter a noção de amar a Deus acima de todas as coisas, para outros, se calhar, Deus que é visto como em lições anteriores que nós vimos com alguma tirania ou com alguma predestinação para uns e não para outros, etc., que estudámos na lição 7 e é um pouquinho aflorado na lição 8. Não, na 8. Na 8. Na 8. É na 8. A questão que nós temos que considerar é não funciona sem o outro. É isso. Não são independentes, não têm como funcionar independentemente. E a questão é exatamente, e foi aquilo que eu me apercebi ao estudar a lição, é que da mesma forma que o amor e a justiça não funcionam em separado, também o amor a Deus e ao próximo não funciona em separado, porque um deriva do outro. Exatamente. Deus é amor e Ele incomoda-se
E é necessário fazer a aplicação de justiça quando não existe, e isto foi nas primeiras lições que nós estudamos, Deus é de tal forma justo que nos repreende quando nós somos injustos para com o nosso próximo ou para connosco mesmo. Exatamente. Quando eu não trato bem de mim, o próprio Deus também me repreende e também me chama a atenção e diz que eu não estou a agir de forma correta, porque foi Ele que me criou. E como ser criado por Ele, eu devo me respeitar, em primeiro lugar, a mim, porque senão estou a desrespeitar o próprio Criador. E isto não é mudar a perspectiva, porque aí então, se eu não me respeitar a mim, não estou a respeitar a Deus, parece que eu tenho uma grande importância. Não, eu só tenho na medida em que eu fui criado. Em que houve o cuidado de Deus ao criar-me, não que eu seja mais importante do que o Criador. Mas porque eu estou apaixonado por este Criador, que ainda acima de tudo, para além de me ter criado, de me manter, ainda enviou o Filho para morrer por mim, ora, então se houver um relacionamento pessoal, então eu vou ver também nas outras criaturas, em especial o ser humano, que foi criado um pouco menor do que os anjos, como diz a Bíblia, também essa necessidade, esse cuidado e esse desejo de carinho. Falávamos já há bocado do que é que nós podemos e devemos fazer individualmente ou em conjunto. E aquilo que nós devemos fazer é, no fundo, fazer aquilo que Deus nos ordenou e nos ensinou. Então vamos para os 2 grandes mandamentos. Amar a Deus acima de tudo e todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós próprios. Então, se nós fizermos tudo isto, temos todas as condições para fazermos aquilo que Deus nos ordenou, que é ir ajudar, ir prestar aquilo que é o serviço necessário a todos aqueles que necessitam. Aqui em Mateus 22, 34 a 40, diz que, exatamente aquilo que falámos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E depois, diz logo, e ao mesmo tempo amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, isto é um resumo que tudo depende destes 2 mandamentos. Ou seja, indissociáveis, inegociáveis, para que tudo funcione de acordo com a vontade de Deus. Parece muito simples. E, na verdade, é muito simples. Mas é necessário, e nós temos falado de livre-arbítrio, foi assim que fomos criados por Deus, é necessário que nós aceitemos. Porque Deus diz que nós só amamos, mas Deus já nos amava primeiro. Nós temos que aceitar este amor que Deus põe no nosso coração, porque Ele não nasce em nós, Ele é um dom de Deus. Por isso é que Deus já nos amava antes de nós conseguirmos amar. E por isso é que aqui diz que se eu digo que amo a Deus, mas aborreço o meu irmão, eu sou mentiroso, é impossível, porque não há forma de funcionar assim. Mas agora é necessário, é que efetivamente temos de aceitar e obedecer estes 2 mandamentos. É o que Deus está a dizer. Se tu seguires aquilo que eu te estou a dizer, amar-me a mim, amar o teu próximo, tudo funciona bem e não tens de te preocupar. Há qualquer coisa que eu gosto, em particular, quando às vezes estou a estudar a Bíblia com os mais jovens, neste versículo, porque é fantástico, já no Deuteronômio, quando é relatado, que é amarás o Senhor teu Deus em 3 facetas. De todo o teu coração, de toda a tua alma ou de todo o teu entendimento. E depois, finalmente, o entendimento. E aqui existem 3 níveis em que nós podemos e poderíamos aqui ficar há algum tempo, mas rapidamente. Existem 3 pessoas no céu da divindade, ok? E poderíamos alocar a qualquer um destes aspectos, mas eu vou remeter apenas para nós. É fácil nós nos podermos apaixonar por Deus, aquela parte emotiva, todo o teu coração, facilmente num primeiro contacto, quando percebemos o sacrifício que Jesus fez. É verdade. Quando surgem os desafios, toda a tua alma, porque é na nossa essência, é na nossa profundidade. Mas na continuidade é quase como um casamento. É com o estudar, o conviver, pensamento. É que o pensamento e o entendimento vão estar em sintonia com Deus. Então, não é uma coisa do momento, não é só uma coisa dos maus momentos. Eu quase poderia colocar desta forma. Todo o teu coração é nos bons momentos, em que há emoções positivas,
de toda a tua alma, poderia ser nos maus momentos em que nós nos lembramos de Deus quando estamos em desafios, mas também com todo o teu entendimento. Culto racional, algo de contínuo, alimentado e continuado. E só quando isto acontece é que nós conseguimos então a conseguir amar o próximo como a nós mesmos. E esta conversa ia tudo de vento em popa entre Jesus e aquele jovem que estavam a falar, que parecia que ambos estavam em perfeita sintonia. É verdade. Mas em todo o caso aquele jovem mantém algum desconforto e tem a sensação que ainda falta alguma coisa. E faltava. E Jesus diz-lhe, então, é por outras palavras, mas basicamente aquilo que ele disse foi o mesmo que disse a Mateus, a Tiago, a João e a Pedro, segue-me. Larga tudo e vai. E aquilo que diz nos Evangelhos é, e eles deixando tudo, o seguiram. Pois. Mas ao jovem é-lhe dito ao contrário, deixa tudo e segue-me. E ele não conseguiu. As condições que ele tinha para o discipulado, que estavam a ser propostas por Jesus, ele não as aceitou, porque ele entendeu que aquilo que ele tinha que deixar era demasiado grande para aquilo que ele iria ter na sua forma de raciocinar. Ele precisava de ter uma entrega sem reservas. E ele tinha muitas reservas. Eu dei por mim a pensar, quando estava a ver este texto, e quando nos comentários diz-nos, neste jovem, Jesus viu alguém que podia trabalhar como pregador da justiça, teria recebido este jovem talentoso e nobre tão prontamente como recebera os pobres pescadores que o seguiram. Certo. E eu fiz aqui uma nova ilação, que pode ser se calhar abusivo para as vossas cabeças, mas pensem, este jovem poderia ter sido Paulo. Podia. Ao ser atribuída esta função a este jovem, se ele tivesse abraçado o Evangelho, aquilo que mais tarde veio a ser chamado Saulo de Tarso, se calhar não teria sido necessário, porque teríamos aqui este jovem que poderia ter desempenhado essa função. Na base tinha exatamente os mesmos dons e as mesmas características de Saulo, é verdade. Tinha o conhecimento, tinha, portanto, aquilo que era uma base de uma instrução que era dada na altura, que fazia com que conhecesse bem as Escrituras e estivesse a par de tudo aquilo que tinha a ver com a parte espiritual. Ele tinha tudo isso. Mas ele próprio diz, os mandamentos, ele obedecia aos mandamentos. Com uma noção de que estava a ser rigoroso naquele atendimento. Exatamente. Mas fez-me lembrar um pouquinho de quando a viúva faz a sua oferta no templo, no gasofilácio. Jesus chama a atenção para a sua oferta, mas não de todos os outros ofertantes que antes tinham ali depositado sobras. Ela deu tudo o que tinha. Ela deu tudo. E este jovem, ele era fiel nos mandamentos e nos dízimos, e contribuía, e se calhar trabalhava no equivalente à adra daquele tempo, que existiria lá provavelmente, mas eram sobras do seu tempo, do seu recurso, do seu estatuto, do seu conhecimento, eram sobras. E agora Jesus pede-lhe tudo. Olha o que diz, 2 Coríntios 8:9. Diz de Jesus, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. Era isto que estava a faltar àquele jovem e que Jesus fez. Aqui Ellen White também diz que o destino do homem será determinado pela sua obediência à lei na sua totalidade. O amor supremo para com Deus e amor imparcial para com os homens são os princípios que devem ser desenvolvidos na vida. Se nós não conseguirmos entender aquilo que aqui está e se nós não conseguirmos fazer aquilo que diz que é uma obediência na totalidade. Aquele jovem, ele obedecia em quase tudo, menos numa coisa, no amor. Eu não direi só no amor. Aqui é confiança. Confiança plena. Que muitas das vezes é aquilo que nos impede de estarmos com Deus. Porque quando surge ali qualquer coisa, nós temos sempre tendência de dar o nosso jeito. Ou de ser adoradores, como todos nós já ouvimos de certeza, eu adoro a Deus à minha maneira. Eu sirvo a Deus do meu jeito. E aquilo que Jesus diz a este jovem, e que as ilações não é para nós dizermos
que ele tenha sido mais ou menos inteligente, porque esta história está aqui por causa de mim, não é por causa do jovem. Sim. A vez do jovem já passou. Já foi. A minha questão é, quando Deus me propõe algo, eu aceito ou não aceito? Eu confio ou não confio? Porque de certeza que quer eu, quer a Paula, que quer quem nos acompanha desse lado, de certeza que em algum momento da sua vida percebeu que Deus estava-nos a dar uma orientação que era estranha aos nossos olhos. Não fazia qualquer sentido na nossa cabeça, mas quando nós vimos o resultado acontecer, então aí tornou-se claro, porque efetivamente Deus tem um cuidado profundamente carinhoso e zeloso pelos seus filhos e por aqueles que confiam inteiramente nele. E era aquilo que quase que nós não sabemos se Jesus disse, porque não está tudo escrito aquilo que Jesus disse, mas como ele disse aos pescadores, ai, porque vocês pescaram agora esses peixes, creem e acham que é importante, coisas maiores vocês vão ver. Claro. E era aqui como se Jesus estivesse a dizer, ai, achas que na tua vida já te sentiste abençoado? Então anda, porque se calhar ainda vais ter a oportunidade de ver coisas mais espetaculares. Não tendo andado, entramos se calhar ali na segunda-feira. Pois que nos fala dos 2 maiores pecados. Na verdade, na segunda-feira, depois de sabermos quais são os 2 grandes mandamentos, que no fundo é o resumo dos 10 mandamentos, então o que é que serão os 2 maiores pecados? Provavelmente o contrário daquilo que são os 2 grandes mandamentos. E se nós formos a ver bem e analisarmos a história do povo de Deus ao longo dos milénios, na verdade, durante muitas fases da vida do povo, e hoje também, não amamos a Deus de todo o nosso coração, todo o nosso ser, todo o nosso entendimento. Efetivamente, é exatamente o contrário. E também fazemos vista grossa e não amamos o nosso próximo assim da mesma. Portanto, a justiça também não está. Portanto, é o oposto daquilo que estivemos a falar até agora, que era efetivamente o seguir aquilo que são os mandamentos de Deus em relação a Ele próprio e em relação aos nossos semelhantes. Então, se a gente for, por exemplo, ver no Salmo 135, 13 a 19, resumindo, o que é que revela isto sobre um pecado comum enfatizado ao longo de toda a Escritura? Uma coisa muito simples, a adoração a ídolos. Se eu adoro ídolos, não estou a adorar o Senhor. E novamente vem aquele mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando eu ponho algo que está à frente deste amor pelo meu Deus, eu estou a adorar um ídolo, não estou a adorar o meu Deus. Aqui, enquanto eu li esta parte, eu recordei-me que, vez após vez na Bíblia, o relacionamento entre Deus e nós é comparado a um casamento, ao matrimónio. E ainda se tornou mais evidente ao ler esta e ao refletir sobre esta lição, a questão de que a traição conjugal, e aí eu lembrei-me daquilo que foi pedido ao profeta Oseias, a traição conjugal é isto mesmo. É quando o meu amor pelo meu cônjuge não é maior do que o amor por outra pessoa ou por um objeto ou uma outra prioridade ou um qualquer outro gosto que eu tenha na vida. A traição ao nosso marido ou à nossa esposa acontece quando eu gosto mais de qualquer coisa ou de alguém do que dele. E isto é o que acontece com o próprio Deus. Não quer dizer que eu me tenha... Porque nós é que temos aqui a mania, às vezes, de catalogar o nosso distanciamento ou o nosso gradiente de pecado relativamente a Deus. É um pecado maior este e é menor aquele. E é assim, não é que eu não deixe de gostar de Deus ou da minha esposa, mas eu também gosto muito daquela outra pessoa, ou daquela atividade desportiva, ou da outra atividade secular. E então, quando eu tenho que escolher, eu hoje escolho aqui, mas eu amanhã escolho-te a ti. Pois amanhã eu venho cá. Ou uma separação completa e diz, não deixei de gostar profundamente. É igual, é a mesma coisa.
Se eu, no momento de escolha, não conseguir colocar Deus em primeiro lugar, é porque algo é mais importante do que Deus naquele momento. E a seguir, no momento de escolha, se eu perceber que um próximo, um ser humano, precisa do meu apoio e eu não o faço, Exatamente a mesma coisa. e aqui entramos e a lição acaba por nos falar um pouquinho e o comentário fala tanto aqui relativamente à segunda-feira, mas mais até relativamente à terça-feira, que era os fariseus que não entendiam que por bem Jesus curar no sábado, mas estavam desejosos em seu coração de encontrar uma causa, nesse mesmo sábado, Uma causa para o poder matar. Entendiam que não se podia fazer bem, mas eles desejavam fazer profundamente mal. E porque aquele Deus a quem eles entendiam servir estava à sua frente, era o próprio Jesus, mas não era do jeito que eles queriam fazê-lo. Lá está, o amar a Deus à sua maneira, não é? Ao seu jeito. Ao seu jeito. Muitos dos que têm, diz Ellen White, o nome de cristãos estão a servir deuses para além do Senhor. O nosso Criador exige a nossa suprema devoção, a nossa primeira fidelidade. Tudo o que tende a diminuir, vejam, isto é extraordinário, tudo o que tende a diminuir o nosso amor a Deus ou a interferir com o serviço que lhe é devido, torna-se assim um ídolo. Eu quando li isto, está no comentário, quando li isto, eu pensei, isto é solene. Porque lá está, tudo aquilo que diminuir, não é dizer acabar, está só a dizer Exato. diminuir, era o que tu dizias e referias há pouco. Não é que não se ama a Deus, mas não se ama é acima de tudo e de todas as coisas. Portanto, não pode, é diminuído. E depois aqui diz que os dois maiores pecados que são enfatizados ao longo do Antigo Testamento são as falhas em cumprir os dois grandes mandamentos. E os dois maiores pecados são falhanços de amor. Foi aí que Falhanços eu fiquei. de amor. Por isso é que eu há bocado dizia que a base está no amor. Porque se o nosso amor for um amor verdadeiro para com o nosso Deus, não torna-se muito menos provável a diminuição, torna-se menos provável. Porquê? Porque o amor que se o nosso amor por Deus for um amor incondicional, um amor que suplanta tudo e todos, nós estamos salvaguardados. Às vezes, quando nós ouvimos uma expressão de que alguém fez isto ou aquilo por amor, nós podemos achar estranho. Mas é muitas das vezes isto que Deus nos pede. É que quando existir, e falamos na primeira, segunda, terceira lição e temos vindo a falar, Deus não espera que eu o sirva por obrigatoriedade. Não, isso não é amor. Deus espera que haja espontaneidade genuína. Entrega total. E essa entrega total e essa espontaneidade só existe se nós o conseguirmos amar. Agora, serei eu obrigado a amar? Não, porque Ele nos deu o livre-arbítrio que nós estudamos até à lição número 8. Eu tenho a possibilidade de escolher. E então eu posso amar ou não amar. Mas se eu quiser amar, fica o aviso. Eu serei amado acima de todas as coisas. É de todo o coração, de todo o entendimento, de todo o nosso ser, é tudo. E agora, fica a outra questão que é, às vezes algumas pessoas dizem, mas isso é muito complicado, é muito difícil. Mas nós somos tão azelhas às vezes nestas afirmações, porque é assim, se eu gostar de um ator ou de uma atriz de cinema, eu sei o dia em que nasceu, eu sei quanto pesa, qual é a comida preferida, e toda uma carrada de coisas que não têm interesse absolutamente nenhum. Espero não ter sido ofensivo para ninguém que nos acompanha lá em casa, mas isto é a mais pura realidade. Mas sobre Deus, eu não conheço nem sequer as peças do mobiliário do tabernáculo que tinham um fim profundamente pedagógico para demonstrar o amor que Deus tem para comigo. E ainda tenho, se me permitirem, se calhar, a lata de dizer que profecia é difícil de estudar e de assimilar. Qual é o meu desejo, efetivamente, de conhecer Deus? É verdade, é isso mesmo. Quando eu, por Até onde pessoas, é que eu quero ir? Por pessoas terrenas, por um jogador de futebol ou de basquete ou um pivô da televisão,
eu sei inclusivamente qual é o seu prato preferido. E agora aproveito para vos perguntar, e qual é o prato ou aquilo que é o preferido de Jesus? Eu posso-vos ainda dizer, é aquilo que ele disse que não beberá até que esteja connosco no reino dos céus. É verdade. E agora vejam, o próprio Criador, aquele que veio e que morreu por mim, vai-se privar durante todos estes séculos, milénios, de algo que ele muito aprecia, apenas porque ele me prometeu que não vai beber do fruto da vida até que nós estejamos todos com ele no céu. Extraordinário. Isto é um profundo amor e isto devia render uma gratidão tal no nosso coração que é assim, se o Criador do Universo, em primeiro lugar, se privou das comodidades que tinha no céu para estar aqui, mas quando volta ao céu ainda volta a dizer, mas do fruto da vida eu não vou beber até que vocês estejam lá comigo. É fantástico, é brutal, é profundamente indescritível e eu não sei mais como adjetivar esta expressão a não ser com profunda gratidão que nós temos para com Jesus, que se oferece desta maneira e faz uma promessa tão carinhosa como esta, que é única. E ainda assim nós vamos tomando contacto com este fruto da vida, apontando para o momento em que vamos estar com ele no céu. É verdade. Este amor que Deus quer que nós sintamos, que é o amor que Ele sente por nós, é o amor que Ele quer que nós também sintamos pelos outros. E aquilo que será o segundo grande pecado tem a ver quando nós negligenciamos esse cuidado por aqueles que estão à nossa volta. E em Zacarias 7, 9 a 12 fala exatamente sobre isso. Fala-se a falta de cuidado pelo próximo em necessidade e diz ao ensurdecer os ouvidos para não ouvir Deus. Viram-se para si mesmos e por isso não louvam o Senhor e não o amam. Ou seja, para além de nós não provermos para aqueles que estão ao nosso lado, deixamos de escutar a voz do Senhor que nos vai admoestando e vai dizer, atenção, olha ao teu lado. Porquê? Porque, lá está, porque outras coisas vão enchendo e vão criando distância entre nós e o nosso Deus. E ao criar essa distância, essa lacuna, alguém vai ajudar-nos a desviar-nos do nosso caminho. É completamente fantástico. E eu aprendi ao longo dos anos a apreciar cada vez mais aquilo que nós encontramos em Miqueias 6, 6 a 8. E não só era um aviso para o povo de Israel daquele tempo, como no povo de Israel no tempo de Jesus, como para nós hoje. Nós muitas das vezes queremos fazer coisas fantásticas, mirabolantes e cada vez maiores para mostrar que amamos a Deus, mas depois chegamos ao versículo 8 e temos do versículo 6 e no 7 um crescendo até quase ao sacrifício dos filhos, certo? Para depois ter uma pausa e ele te declarou ao homem o que é bom. Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com Deus. E este é aquilo que é absolutamente fantástico, porque quando nós pretendemos, é claro que o Pai não diz ama primeiro o teu próximo. Não. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. E os mandamentos já percebemos que estão resumidos nestes dois grandes blocos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E então temos aqui este aspecto. Não são coisas mirabolantes, nem coisas muito visíveis, nem coisas muito dispendiosas. Não é preciso. Quer que sejas humilde, estejas atento a quem está ao teu lado e então caminha humildemente com Deus. Voltamos à conversa de há pouco, ao início, em que dizias que às vezes é um abraço, é uma palavra. Basta isso, muitas vezes. É por isso que no verdito final, e se me permitires, Jesus ele próprio diz: quando me vestiste, me alimentaste, me deste de beber, me visitaste na prisão quando estava enfermo, foi numa carrada de pequeninas coisas que o cuidado pelo próximo representa o cuidado e o apreço que nós temos para com o nosso Deus. Olha o que diz aqui Ellen White. Cristo veio ao mundo para dar o exemplo do que poderia ser a humanidade perfeita, quando unida à divindade.
Porque não há humanidade perfeita se não tiver unidade e divindade. Isto é uma condição sine qua non. Apresentou ao mundo um novo aspecto de grandeza na sua exibição de misericórdia, compaixão e amor. E agora vê o que ela diz. Deu aos homens uma nova interpretação de Deus. Achei extraordinário. É verdade. E depois tem uma recomendação, se ainda me permitires, Continua. porque o nosso tempo está a ficar curtinho, que os que ocupam posições de confiança se livrem do espírito impiedoso que tanto ofende a Deus. A justiça e o juízo são morada do seu trono. Que ninguém suponha que Deus tenha dado aos homens o poder de governar os seus semelhantes. Ele não aceitará o serviço de nenhum homem que fere ou desencoraja a herança de Cristo. E este é aquilo que é ainda mais importante, que é, se esta recomendação que é dada de nós darmos atenção ao nosso próximo serve para toda a humanidade, para quem tem ainda mais conhecimento e para quem ainda tem uma posição de destaque, tem a indicação de manter o cuidado no ordenado do jornaleiro ao final, antes que o sol se ponha, dar o ordenado, porque ele está dependente disso. Antes que o sol se ponha, zelar pelo interesse da viúva e do órfão e não alterar a legislação para que o desfavorecido seja ainda mais desfavorecido. Exatamente. Portanto, os verdadeiros adoradores de Deus praticarão, no fundo, aquilo que foram as obras que Jesus praticou. No fundo, Jesus veio-nos ensinar, de uma forma simples e pragmática, aquilo que deve ser, porque Ele veio-nos mostrar, veio, no fundo, mostrar como é que é o Pai e aquilo que o Pai quer de nós. E somos chamados, e aqui entramos na lição de quarta-feira, somos chamados para estabelecer a justiça. Se nós, como filhos de Deus, que o amamos acima de tudo e todas as coisas, se nós temos esse cuidado com aqueles que nos estão ao nosso lado, então agora nós somos chamados para estabelecer a justiça. Então fala aqui de dois profetas, profetas Isaías e Jeremias, em que eles estão constantemente, e sabemos, a alertar. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, aquilo que acabaste de dizer há pouco, tratai da causa das viúvas. Mas além, ele programa, ai dos que decretam leis injustas. Depois entra também, atenção, vocês têm que fazer isto, esta é a vossa obrigação. E ai daqueles que vão contra aquilo que é a vontade de Deus. Ele diz, mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação, que há de vir de longe, a quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória. E Jeremias diz também, proclama a mensagem de Deus. Ele diz, ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho. Acaso o teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? São estes arautos que vão alertando. E isso é uma missão que nós também temos. Então, no fundo, a transição de terça para a quarta-feira é basicamente que é terça-feira importa aquilo que tu fazes, quarta-feira importa aquilo que tu fazes com que os outros façam. Exatamente, não é só... Que não é só estar. Isso mesmo. E o comentário chama-nos precisamente a atenção que Jesus era mal compreendido pelos seus irmãos em virtude de não se assemelhar a eles. Ora, aí está. Ok? E, porque não temos muito tempo, o exemplo de Jesus irritava-os constantemente. Só havia uma coisa no mundo que ele aborrecia e isso era o pecado. Não podia testemunhar uma ação injusta sem sentir uma dor que não lhe era possível disfarçar. E quando os irmãos tinham uma atitude que não era segundo os princípios genuínos da Bíblia, mas eram de acordo com as práticas do tempo, a expressão do rosto de Cristo, ainda que ele não proferisse uma única palavra, dava um senso de reprovação aos seus irmãos e isso incomodava-os. Os seus próprios irmãos, a sua própria família. E esta é uma chamada de atenção precisamente para este aspecto, que é, quando nós formos rigorosos, não só nas nossas práticas, mas em não concordar ou aplaudir ou fazer vista grossa ou ensurdecer os nossos ouvidos, como dizias há pouco, e bem, isso será incómodo. E é incómodo, mas permite que as outras pessoas percebam que não existe aprovação da nossa parte. Pô-las a pensar nisso também. E não havendo,
permitir refletir porque é que nós não concordamos com concordamos. aquela tipologia Porquê? de atitude Porquê? que supostamente toda a gente faz. Porque aqui diz, em Ellen White também fala nos comentários, que como a vida de Jesus condenava o mal, ele encontrava oposição tanto em casa como fora. A sua integridade eram comentadas como com troça. A sua paciência e a sua bondade eram classificadas como cobardia. As pessoas não entendiam. E muitas delas, só muito mais tarde, é que conseguiram entender, mesmo os seus discípulos. E mesmo os seus irmãos. É verdade, e os seus irmãos Os e os seus discípulos que ele ensinava. Sim. Porque os seus irmãos nem estavam com ele todos os dias, mas os seus discípulos estavam. Nem eles compreendiam. Só muito mais tarde é que eles conseguiram compreender quando, efetivamente, como a gente costuma dizer, caiu a ficha. Só quando eles perceberam que o Messias não estava para fazer a libertação do jugo romano, mas que estava para morrer, Para morrer, para salvar a todos. é que o paradigma da tradição que existia nas suas mentes começou a ter uma transformação e começaram a perceber. A conversa que aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús têm com Jesus, sem que Jesus tenha revelado a sua identidade, e nós lemos que, a partir de Moisés e todos os profetas, Jesus explicava o que era suposto que acontecer, foi a compreensão necessária para fazer a total ruptura com a tradição eclesiástica do momento, para perceber o que era efetivamente a missão de Cristo e, a partir daí, a missão dos cristãos, que vieram a ser apelidados mais tarde, é verdade que sim, 2 ou 3 séculos mais tarde, mas qual era a missão? E porque já estamos fora do nosso tempo, mas que é só chamar aqui a atenção que o seu caráter revela o verdadeiro significado da lei e mostra o que quer dizer amar o nosso semelhante como nós mesmos. Isto é o caráter de Cristo. Quando os filhos de Deus manifestam misericórdia, bondade e amor para com todos os homens, também eles estão a dar testemunho do caráter e dos estatutos do céu. E é isto que é ser cristão. É ser um embaixador do céu, aqui fazer as pessoas sentirem que, apesar de toda a confusão, estando próximos de nós, conseguem sentir um bocadinho do perfume e da fragrância agradável que vai existir um dia no céu, pelo conforto e um pouquinho de alento que nos é dado. E é aqui que já não vamos assim muito a tempo, mas que eu penso que toda a gente possa ter estudado a lição, que Jesus fala então daquela parábola que é uma história real, mas para muitos era uma parábola, e o próximo é aquele que está ao meu alcance. E acima de tudo, é alguém que não tem a capacidade de retribuir aquilo que eu faço por ele. Exatamente. Jesus fez questão de chamar a atenção. E este é que é o aspecto fundamental. Se eu me apaixono por Jesus, eu não tenho capacidade de retribuir aquilo que ele fez a mim. E então será muito importante se eu, por outro, fizer um pouquinho daquilo que Jesus já fez por mim em me salvar. E isto ganha uma profundidade, uma dimensão fantástica. Eu quase tenho dificuldade em escolher qual é o adjetivo que nós podemos aqui encontrar. Mas, assim mesmo, já assim quase a terminar, mas nós que somos mais fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. E ele avisou-nos, se eu tive dificuldades, vocês como meus seguidores também vão ter dificuldades também. Mas, como uma das lições já nos dizem, ele venceu. E nós podemos vencer também. E aqui volto a deixar-vos, e depois de terminarmos a lição, enquanto se aguarda os momentos de culto, voltem a ler aqui a reflexão que está, ou o estudo adicional de sexta-feira, quando Jesus interpela os fariseus sobre os seus verdadeiros sentimentos comparativamente àquilo que ele desejava fazer de bem para com aquele que precisava de apoio. Eu termino com: nunca devemos passar ao lado de alguém que sofre sem procurar transmitir-lhe o conforto com que nós mesmos somos confortados por Deus. Que isto possa ser a nossa prática diária, refletindo o amor que temos por Deus
mas refletindo acima de tudo o amor que Ele tem por nós. Acima de tudo. É acima de tudo. Olhem, e neste momento, e porque a hora já vai avançada, eu convido-vos, assim como estão, baixarem as vossas cabeças e vamos orar. Querido e bom Pai, que nos altos seus habitas, neste momento, ó Pai, nós te queremos pedir em particular perdão por termos alongado no tempo, porque falar do teu amor é muito complicado quando temos o tempo contado. Nós não conseguimos descrever esse tão grande amor, não conseguimos nem sequer entendê-lo completamente. Esperamos entendê-lo no decorrer da eternidade. Mas este bocadinho que nós tivemos aqui a recapitular e a partilhar com os nossos amigos que nos acompanham através desta transmissão, eu te peço que seja o suficiente para tocar os nossos corações, diminuir as nossas irritações e indisposições e aceitar esse tão grande amor que se ofereceu para morrer por nós e que Ele possa transbordar nas nossas vidas de maneira a tocar aqueles que mais de perto se relacionam connosco. É isto que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado. Bom sábado. Fiquem atentos ao sermão.